não tem essa parte, a minha dica é que você se organize para ter antes de ir, tá? Por que eu tô falando isso? De viver a escola de inglês ali com 32 anos, é uma dúvida que vários de vocês têm, como é que é a turma, a maioria das pessoas que fazem intercâmbio assim são pessoas mais novas, como é que funciona. E, gente, coisa, né? A professora pegava o livro, e aí passava por vocabulário, para você estar nessa experiência de intercâmbio muito intensa e que você só é entendido se você se esforçar muito no inglês para você falar, para você se fazer entender e para você entender os outros. Você às vezes até vai com essa intenção de não, eu não vou me misturar com brasileiros, eu não vou me misturar com pessoas que falam a minha língua. Você até tem essa intenção, mas na prática, quando você tá lá, tudo que você quer ser entendido, é conseguir falar, conseguir conversar de uma forma completa, sabe? Era essa sensação que eu tinha com o inglês que eu estava lá. Então, se você se junta com brasileiro, inevitavelmente você escorrega na sua mente assim, não tá achando a palavra, você vai pro português, porque sabe, isso aqui você vai entender. Você tá tanto tentando se esforçar para falar, você quer, aí você fala em português aquela palavra, ou você fala em português aquela frase que você não sabe. E nisso você vai realmente aí tendo não uma regressão, talvez, não sei se uma regressão, mas uma perda do que seria um avanço, né? Um avanço mais rápido do que é para ser a experiência do intercâmbio. Quanto que gastaria por dia para alimentação? Gente, oiê! Aqui é a Ana Paula, você está no canal do YouTube Sherlock Holmes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Fico muito feliz que você tenha chegado nesse vídeo e já peço que você se inscreva aqui no canal, deixa o seu like para esse vídeo, porque eu quero trazer algumas coisas, algumas dicas, como é que foi o meu intercâmbio em Londres, dar aí um panorama para vocês bem geral aí de como é que foi essa experiência e eu espero muito que vocês gostem. Então, gente, agora, né, eu tenho recebido várias mensagens no meu Instagram atualmente perguntando sobre intercâmbio de pessoas, inclusive pessoas novas que não me seguiam lá no Instagram antes, perguntando sobre, vendo, né, os meus vídeos aqui no YouTube, perguntando sobre o intercâmbio em Londres, perguntando sobre a escola, perguntando sobre dicas, perguntas como, por exemplo, o meu inglês é de tal forma, você acha que eu deveria ir agora? O que eu faço? E isso, inclusive, essa parte do inglês, de como você tá no inglês relacionado ao intercâmbio, é algo que eu quero muito falar com vocês. Vou falar um pouquinho sobre isso com vocês aqui no final do vídeo e eu queria muito que vocês prestassem atenção nisso, porque para você que vai pagar o próprio intercâmbio e quer aproveitar o máximo possível, né, o seu intercâmbio em todos os sentidos de coisas que eu vou comentar aqui. Então, por isso eu acho que faz muita, muita diferença a questão da forma como está o seu inglês, né? Não necessariamente o nível que está o seu inglês, o nível que está no seu inglês. Isso é uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção. Mas vamos lá. Tem um vídeo, eu tenho uma playlist do intercâmbio inteira, assim, tem 22 vídeos, com esse aqui 23 vídeos do intercâmbio, desde o momento da minha saída aqui no Brasil, eu chegando em Londres, que, nossa, eu tô morrendo de saudade. Agora, eu tô gravando esse vídeo em março, ou seja, vai fazer um ano que eu fui pro intercâmbio. E eu tenho tido muita saudade, eu fiquei muito feliz de ter gravado esses vídeos, já falei várias vezes, né, lá mesmo durante as gravações no intercâmbio eu falava, nossa, eu tô muito feliz de estar gravando esses vídeos com coisas que eu quero lembrar, sensações que eu quero lembrar, né? Então, tem lá vários vídeos do intercâmbio e um desses vídeos é o porquê eu vim para Londres e lá eu vou deixar aqui no card. E nesse vídeo eu falo lá com vocês o porquê que eu fui a Londres. Então eu conto um pouquinho da história do que eu vou contar para vocês agora. Eu vou fazer um resumo só pra gente ter aqui nesse vídeo um começo, né? Mas eu não vou aprofundar, porque lá eu aprofundo bastante, eu falo de toda essa questão com detalhes, tá? Então, depois se você quiser assistir lá e saber essa história minha com fazer esse intercâmbio em Londres, você assiste lá. Mas então, queria voltar um pouquinho, né, para contextualizar aqui, se você estiver começando daqui. Eu sempre sonhei em fazer um intercâmbio em Londres, sempre foi um sonho meu.
desde muito nova, especialmente ali da adolescência, início ali do ensino fundamental na minha época de quinta série. Então sempre foi um sonho meu, sempre foi um desejo meu ficar um tempo em Londres, fazer um intercâmbio cultural, enfim, na época era aquele sonho muito utópico, né? E eu até comento para vocês no vídeo que eu nunca realmente achei que eu poderia fazer. Eu vi amigas minhas podendo ir na época de escola, elas iam, voltavam para vários lugares, né? Canadá, Estados Unidos, fazer esses períodos de intercâmbio. E eu nunca achei que fosse ser uma possibilidade para mim. Então, mas eu comecei a trabalhar e eu me organizei bastante financeiramente para realizar esse objetivo. E o meu objetivo era que fosse em Londres. Eu pensei, tentei também na época de faculdade, não foi uma possibilidade para mim, então eu formei na faculdade. 10 anos depois de formada da faculdade, foi quando eu fui fazer meu intercâmbio. Eu fiz meu intercâmbio com 32 anos de idade, em 2022, né? No caso aqui da gravação desse vídeo, no ano passado. Fiz com 32 anos de idade. Foi uma coisa que várias vezes me indicaram, eu pensei, eu considerei quando eu ia nas agências de intercâmbio, por questões de valor, né? Porque fazer na Inglaterra é a opção mais cara que existe, por causa da Libra, por causa de moradia lá, que é muito cara, né? Então, vários indicaram, vai para outro lugar, tem como, é melhor você ir para, se você quer para fazer inglês, né, fazer um intercâmbio, o Canadá é uma opção, a Austrália é uma opção, Nova Zelândia é uma opção, vários outros lugares ali também, né, da Irlanda. Mas, gente, eu considerei, eu fiz orçamentos, mas o que eu sempre quis era que fosse em Londres. Então, chegou aquele momento em que eu falei assim, não, eu sempre quis que fosse em Londres. O meu sonho é que seja em Londres. Se eu for para outro lugar, para mim não vai. Eu vou terminar, eu vou ter gastado todo o investimento nisso e eu sei que vou terminar grata, vou ficar feliz pela experiência, mas eu vou continuar pensando que o que eu queria era ter feito em Londres. Então, vamos resolver logo, né? Mas o que eu tô dizendo isso para vocês? Porque não, tipo assim, faça a mesma coisa que eu, mas porque tem várias outras opções. E as dicas que eu vou dar aqui, as coisas que eu vou compartilhar com vocês sobre intercâmbio especificamente, sobre escola de inglês, sobre você fazer um intercâmbio mais velho ou mais velha, né? São coisas que se aplicariam para qualquer outro lugar que você for. E vale a pena você considerar outros lugares também, se você não tem assim, nossa, eu só quero se for nesse lugar. Existem várias outras experiências, várias outras intercâmbios, países muito, muito incríveis que vão te dar essa experiência de estar imerso na língua que você quer e com outras possibilidades também. Então, quando você for fazer os seus orçamentos com uma escola de intercâmbio, né, com uma agência de intercâmbio, vale a pena você pedir outras opções, né? Veja as outras opções que você tem, considere, pesquise, pode ter lugares aí que você nem sequer considerava e quando você for pesquisar você vai descobrir coisas muito legais. Bom, mas enfim, como eu falei para vocês, foi isso. Eu estava trabalhando na época, meu planejamento era para ir em 2020, no primeiro semestre de 2020, eu conto bastante sobre isso nesse vídeo para vocês, o porquê eu vim para Londres. Mas era no começo de 2020. Então me planejei para isso, eu estava trabalhando, meu planejamento era simplesmente largar tudo, que foi o que eu fiz inclusive, largar o trabalho, eu saí inclusive, né, sairia da cidade que eu estava morando sozinha para poder não ficar pagando aqueles quase 4 meses de intercâmbio. Porque assim, outra coisa, eu ia para 6 meses, né, meu intercâmbio seria de 6 meses inicialmente. Porém, eu planejei para ir no primeiro semestre de 2020, mas veio aquela bendita daquela coisa que atingiu todo mundo. E primeiro, a passagem mesmo que eu já tinha comprado foi adiada, né? Eles mesmos adiaram para remarcação, não podia ir, estava fechado, remarquei para o segundo semestre de 2020.
Aí remarquei tudo para o segundo semestre de 2020. E aí, no segundo semestre, a escola que eu iria faliu, não aguentou esse período todo aí, sem poder receber ninguém. E, de novo, não tinha como ir, não tinha autorização para ir, a passagem continuou assim sendo remarcada, enfim, todo esse rolê, essa questão que eu sei que é soberania de Deus, eu sei que foi como Deus quis, e no final das contas eu acabei indo no primeiro semestre do ano passado, 2020. Então, assim, foi todo esse período. Eu comento com vocês lá no outro vídeo coisas mais profundas sobre isso, tá? Então não deixe de assistir. E pronto, e foi isso. Eu fui com 32 anos para o meu intercâmbio em Londres, graças a Deus. Que mais que eu posso lembrar, assim, dessa questão de histórico? Foi isso, então, assim, eu larguei trabalho, eu vendi as coisas, né, de que eu morava já sozinha, eu tava morando sozinha em Brasília já há 7 anos, 8 anos, eu sempre confundo, mas por aí. Então eu vendi minhas coisas, voltei para casa dos meus pais, fiquei no final do ano de 2021, aí fiquei alguns meses, poucos meses com os meus pais, né, ali me organizando para isso, e fui pro intercâmbio. E pronto, foi esse o histórico que eu queria contar para vocês. Agora vamos entrar em outras coisas. Bom, gente, sobre o meu intercâmbio, né, sobre, assim, um geral, já adianto pra vocês que eu não vou passar valores do que quanto eu paguei de cada coisa. As coisas variam muito, a Libra tá outro valor, então, assim, o que eu vou passar pra vocês apesar de eu não estar ganhando nada pra isso, tá? Nada pra isso. Eu vou dizer pra vocês o que eu fechei, pra onde eu fui, mas eu não vou passar valores pra vocês. Isso daí você quer ir, você vai, entre em contato com as agências, entre em contato com mais de uma, inclusive, veja as possibilidades. Cada agência tem parceria, digamos assim, com escolas diferentes, então veja possibilidades de escolas do lugar que você quer ir, de escolas de inglês. Os valores variam muito. Mas bom, várias pessoas me perguntam, eu fechei o meu intercâmbio com a STB e eu tinha feito já na época, várias outras pesquisas em outros lugares. Não quer dizer que atualmente, quando você está vendo esse vídeo, seja a melhor opção em questão de valores, tá? Eu estava focada em valor. O meu objetivo que eu podia fazer, eu estava focada em procurar opções mais baratas. Mas é isso que eu tô te falando. Cada agência tem parcerias com escolas, algumas com as mesmas escolas, mas são, às vezes, na maioria das vezes, são bem diferentes. E como vocês viram que eu falei, a primeira escola que eu fechei, ela faliu. Ou seja, tem coisa surgindo, tem coisa saindo, então orce com várias agências para o período de tempo que você vai querer, para quando você vai querer, e veja os seus valores, veja o que vai ser melhor para você. Porque não adianta, sabe? Pode ser que a escola que eu tô falando, às vezes, nem tá mais na agência que eu falei, sabe? Então, é isso. Eu fechei meu intercâmbio, então, com a STB. Como eu falei, meu foco era preço. Eu estava procurando uma escola mais barata. E eu queria, assim, por eu estar com 32 anos na época, eu estava vendo opções ou de ficar num hotel o mais barato possível, ou de ficar em residência estudantil, porque em residência estudantil você tem o seu quarto, e o seu quarto sozinho, o seu banheiro sozinho e a sua cozinhazinha ali, né, sozinho, seu espaço. Inclusive tem um tour pelo lugar que eu fiquei, e lá eu conto tudo para vocês da residência estudantil que eu acabei ficando. Porque ficou mais em conta do que ficar em hotel, e era perto da escola, então... E eu fiquei... bom, vamos lá. Então, esse era meu foco, questão de valores. E eu acabei indo para Oxford International English School em Greenwich. E eu fiquei numa residência estudantil que não é da escola, mas que a escola tinha parceria. Por que eu tô dizendo tinha? Porque quando eu tava lá, já tava assim, das últimas opções de quartos nessa residência estudantil. Então eu não sei se essa escola que eu tô falando ainda tem parceria com esse lugar, que ele era o Escape Greenwich e mudou, né? Agora ele é o IQ Residence, né? Então,
que fica em Greenwich também, na parte ali pertinho do O2, que é aquele shopping, aquele negócio de show que tem lá, ele é bem pertinho dali, então é onde tem o metrô também, super bem localizado, muito legal. Mas por que eu tô falando isso? Porque na época que eu tava lá, pode ser que tenha voltado atrás, mas já tava para encerrar a aceitação para a escola de inglês, porque ele é mais específico para a galera da Universidade de Greenwich, tá? Então só dá uma olhadinha lá, porque para você ver, né, quando você estiver optando, você vê se tem opção, né, pergunta na sua agência, porque é um lugar que eu indico demais. Você pode ver o tour que eu fiz na minha acomodação e ver tudo que eu achava de lá, tudo que eu pensava de lá. Eu não tenho nada a criticar, eu tive uma má experiência na chegada. E a dica, né, porque normalmente você chega no intercâmbio aos domingos e não tem nada para resolver lá, ninguém para resolver nada aos domingos. E aí eu só tive essa má experiência na chegada porque o aquecedor do meu quarto não estava funcionando e estava muito, muito, muito frio. Eu achei que eu ia congelar. Mas enfim, resolvi lá com o pessoal que estava de plantão lá na residência e eles me emprestaram um aquecedor portátil. Enfim, mas fora isso, não tenho nada a criticar. Convido você a ver esse tour que eu fiz nessa residência e até para você ver também que as outras, elas têm meio que esse mesmo padrão da que eu fiquei, esse mesmo estilo ali. Mas é isso, então foram essas coisas que vocês precisam saber. Eu fechei por questão de preço, na época foi a mais baratinha, além daquela que faliu. Aquela que faliu era ainda mais em conta, mas essa foi uma boa opção. Quanto a isso, eu tenho uma observação para fazer para vocês. Dependendo de quanto tempo você vai ficar, você pode considerar, veja, isso é o que eu vi lá na minha escola. Pode ser que isso não funcione mais, pode ser que não seja bem assim, mas você pode considerar fechar, por exemplo, 1 mês, 2 semanas, 3 semanas, e lá você ir fechando o resto com a própria escola de acordo com necessidade, sabe? Mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão de necessidades. Então é isso, esse era o panorama que eu queria deixar para vocês com relação ao meu intercâmbio. Bom, gente, o que eu queria dizer para vocês com relação à experiência geral, assim, do intercâmbio com a minha idade, 32 anos, é que valeu muito a pena, Foi a coisa, assim, pra mim, algo que eu sempre quis, algo que eu sempre sonhei, que eu sempre pesquisava. Foi, assim, eu não tinha dúvida de fazer isso, eu não tive dúvida de largar, de tomar essa coragem, né, de deixar trabalho, sair da cidade que eu tava com o foco de fazer isso. Não tive dúvida de fazer e quando eu fiz, eu confirmei assim que foi a melhor experiência de toda a minha vida. Mas porque sempre foi algo que eu quis muito, né? Não quer dizer que seja algo para todo mundo nesses moldes. Então, para mim foi uma experiência muito, muito, muito incrível. Em tudo, assim, sabe? Em tudo. De viver a escola de inglês ali com 32 anos. É uma dúvida que vários de vocês têm, como é que é a turma. A maioria das pessoas que fazem intercâmbio assim são pessoas mais novas, como é que funciona. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre isso. Eu fiz o teste antes, né, para nivelamento, por vídeo chamada com a diretora da escola. Depois você chega lá, você faz tem outras conversas também, e você entra numa turma, meio que uma turma teste, assim, digamos, e a professora pode ou colocar você acima ou voltar você um pouquinho e confie, porque você tá lá para isso, né? Então, quando eu fiz a minha avaliação, eu acabei entrando no que lá eles chamam, o que seria intermediário, né? Mas assim, é um intermediário básico. Tem mais básico do que isso, né? Então, tem o básico mesmo, tem o básico tipo básico 1, básico 2, intermediário 1, intermediário 2, avançado 1, avançado 2 e conversação e os outros lá, tipo do IELTS e tudo mais. Mas aí eu entrei no intermediário 1,
E, gente, o que eu posso falar pra vocês? Na minha turma tinha uma russa. Opa, peraí. No meu. Na minha turma tinha uma russa de 35 anos, tinha um italiano de 34 anos. Eu acho que a turma ela variava muito porque tem pessoas que vão para fazer só uma semana, tem pessoas que vão para fazer estão lá já há mais tempo, então assim a turma sempre varia muito. Qualquer lugar que você for fazer intercâmbio, a sua galera ali, né, da sua turma sempre vai variar muito, gente. Isso é muito interessante. Mas enfim, tinham essas pessoas com essa faixa etária minha. Tinham outras pessoas com 18 anos, tinham outras pessoas com 20 e poucos anos, né? Mas principalmente na minha turma o que tinha era essa faixa ali de 21 até 26 anos, né? Da minha turma tinha essa faixa, assim. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que, sinceramente, pra mim, isso não faz a menor diferença. Não fez a menor diferença. Não sei como seria pra você. Mas ali, gente é como se a gente tivesse nivelado. Independente da idade, a gente tá nivelado pelo que a gente tá vivendo ali. Tá todo mundo no mesmo barco, independente da idade. Todo mundo ali tá no mesmo barco. Tá todo mundo num país novo, num lugar que você tá com uma língua tentando se comunicar. Então é como se fosse assim, sei lá, todo mundo como na mesma idade da vivência ali, da experiência ali, naquele local, sabe? E eu acho que isso é muito, muito, muito legal. É muito interessante como que a idade ali na turma de inglês que você tá não vai fazer diferença. Porque vocês estão vivendo exatamente a mesma coisa. Vocês têm as mesmas dificuldades de se comunicar. A gente, né? A gente tá com as mesmas dificuldades e deslumbramentos e querendo fazer coisas e as escolas costumam ter suas programações, então culturais e tudo mais. Então a gente está ali, todo mundo, por mais que as idades sejam diferentes, está vivendo a mesma coisa. É meio que assim, por exemplo, no que o inglês intermediário ali, tá todo mundo engatinhando ali para tentar se comunicar quando sai e para se comunicar uns com os outros também. Isso é muito legal, isso é uma parte da experiência que é muito incrível, porque quando você tá numa turma, assim, você vê, eu falei, eu tinha italianos na minha sala, na verdade tinha 2 italianos na minha sala, tinha 2 russas na minha sala, tinha 2 japoneses, uma japonesa e um japonês, tinha bastante tailandeses na minha sala, muito interessante. E nossa, vou falar um negócio pra vocês. De verdade, é muito legal porque, como ali ninguém fala 100% inglês e não tem outra forma de se comunicar a não ser com o inglês intermediário que você tem, é um esforço que você tem que fazer para se fazer entender e para entender que realmente é outro nível, assim, de você fazer um inglês. Você fazer o intercâmbio, você está fora, você está com pessoas de vários lugares tentando se comunicar. Outra coisa, assim, a forma como avança, a velocidade como avança, porque você não tem outra opção a não ser falar a língua, é totalmente diferente. E é por isso que não vale a pena você se juntar com brasileiros em intercâmbio e ficar falando português. E assim, eu não tô dizendo... Porque, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Quando você tá nessa experiência de intercâmbio muito intensa e que você só é entendido se você se esforçar muito no inglês para você falar, para você se fazer entender e para você entender os outros, você às vezes até vai com essa intenção de não, eu não vou me misturar com brasileiros, eu não vou me misturar com pessoas que falam a minha língua. Você até tem essa intenção, mas na prática, quando você tá lá, tudo que você quer é ser entendido, é conseguir falar, conseguir conversar de uma forma completa, sabe? Era essa sensação que eu tinha com o inglês que eu estava lá. Eu conseguia falar, resolver as coisas assim, mas eu sentia falta de conseguir desenvolver uma conversa. Eu sou muito faladeira, eu converso, mas eu não conseguia ainda ter um desenvolvimento de conversa sem uma tensão. Chega a ficar com dor de cabeça, sabe? Mesmo depois terminando o intercâmbio, continuando lá viajando,
minha cabeça chega a doía do esforço, porque não é a sua língua, né? Então você tá o tempo inteiro se esforçando para ter uma conversa mais ou menos ali. Então, quando chegam brasileiros, você, mesmo não querendo, a falta de ter uma conversa, de se fazer entender é tão grande que você acaba se juntando. E isso por isso que eu digo pra vocês assim, não façam isso. Assim, quer se juntar com brasileiros, que a gente tem o nosso jeitinho, é diferente, né, de fato. É, tudo bem, mas briguem para falar inglês. Porque o que acontece quando você está com brasileiros, e eu acabei me juntando também com brasileiros, é que quando você não tá com eles, você não tem opção. Você vai falar uma frase, não tem opção de você falar uma coisinha em português que você não sabe, porque não vai adiantar. O japonês não vai entender, o italiano não vai entender, a russa não vai entender, entendeu? Então, se você se junta com brasileiro, inevitavelmente você escorrega na sua mente assim, não tá achando a palavra, você vai pro português, porque sabe, isso aqui você vai entender. Você tá tanto tentando se esforçar para falar, você quer, aí você fala em português aquela palavra, ou você fala em português aquela frase que você não sabe. E nisso você vai realmente aí tendo não uma regressão, talvez, não sei se uma regressão, mas uma perda do que seria um avanço, né? Um avanço mais rápido do que é para ser a experiência do intercâmbio. Eu queria conversar com vocês para dar uma dica da minha experiência, do que eu, indo com 32 anos, quero passar para vocês de uma dica, mas saiba que isso assim é a minha opinião, é a minha experiência. Pode ser que com você seja diferente, você tenha outros tipos de facilidades com a língua, outros profissionais, professores de inglês não concordem comigo no que eu vou falar. Tá tudo bem, eu tô falando da minha experiência e o que quando pessoas amigas vêm falar comigo, o que eu indico relacionado à minha experiência, ao minha facilidade e minha dificuldade com a língua, tá bom? Que fique isso muito claro, não leve isso como regra. Mas você passa um tempão, né? Você vai se organizar financeiramente para fazer um intercâmbio, você vai, né, sair do seu país, talvez pausar o seu trabalho ou sair do seu trabalho, enfim, como foi o meu caso. E eu acho que que nesse caso, né, se você não tem essa opção de sempre estar indo fazer um intercâmbio, não sei, eu conheço pessoas que quase anualmente têm a oportunidade de fazer um intercâmbio, se essa não é sua situação, se meio que assim é o seu tiro, né, é um tiro que você tem para dar, eu quero que você me escute com atenção. Por quê? Essa experiência do intercâmbio, ela é muito incrível, né, na língua que você quer fazer. Ela é muito incrível por causa dessa intensidade com a qual você vai lidar com a língua que você quer desenvolver. Então, se você já não está num nível de inglês ali mais acima do que esse intermediário deles lá fora, se você está no básico ou nesse intermediário em que você pode se avaliar e saber que você não tem uma gramática ok, né? Pode ser que você, eu não desenvolvi ainda a parte da conversação, mas na gramática eu tô ali, tô bem, tô aí, sei lá, 80%, 90% na gramática, eu sei toda a parte aí dos verbos e tudo mais. Se você não tem essa parte, a minha dica é que você se organize para ter antes de ir, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando você tá lá, o legal, por exemplo, o meu intercâmbio eram todos os dias de manhã. Essa parte das aulas ali, que você tá nesse nível de ainda lidando um pouquinho, né? Ainda lidando com a gramática, ainda lidando com algumas coisas um pouco mais básicas do inglês. O interessante é que você tenha a oportunidade ali de conversar com a professora, conversar quando você sai, conversar uns com os outros, como eu falei, se fazer entender e entender, participar de coisas, né, culturais no país que você tá, viagens, enfim.
e ter a oportunidade de falar, de se entender, de ler as coisas e entender, de desenvolver essa parte. E se você não tiver com a sua gramática bem firmada ali para te dar essa base para desenvolver essa conversação, você vai acabar perdendo um pouco essas oportunidades, porque você não vai conseguir desenvolver a sua conversação se você não tiver uma gramática, a base dessa gramática ali, organizadinha na sua cabeça, para na hora de você ir falando, você saber o que colocar em cada lugar das suas frases, sabe? É isso que eu tô falando com vocês. No meu caso, aconteceu um pouco disso. Por mais que antes de ir, eu já lia inglês, entendendo as coisas, eu assisto coisas só em inglês e eu entendo, né? Tanto que o meu entendimento de ouvir inglês, principalmente inglês britânico, é muito tranquilo para mim. Eu tenho muita dificuldade com o inglês americano de algumas regiões. Para mim eu não consigo mesmo entender, mas é estranho, né? Mas é por causa de costume, de eu ter sempre escutado muito o inglês britânico. Então, entender tudo, eu entendia tudo, isso é normal, é o mais fácil mesmo. Entender, eu entendia tudo, ler e entender, eu entendia tudo. Mas na hora de colocar, de conseguir conversar, eu conseguia chegar no lugar e pedir uma coisa. Eu conseguia, como da outra vez que eu fui para Londres antes do intercâmbio, conseguia perder um avião, como foi o caso, e resolver a situação. Mas essas coisas básicas e funcionais, sabe? Mas sentar e conversar com alguém que não fosse essas coisas básicas, assim, de onde você veio, pra onde, né, o que você tá fazendo aqui, até quando você vai ficar aqui, essas coisas, assim, introdutórias que você já meio que fala tanto que você vai aprender. Mas se fosse para ter uma conversa mesmo, para mim era muito difícil desenvolver e conseguir trazer da minha mente essas partes gramaticais. Então, por isso que eu indico que caso você não tenha essa parte gramatical, o que aconteceu durante o primeiro mês do intercâmbio, pelo menos ali, assim, alguns dias eu estava de manhã na escola e à tarde em casa, né, na residência, estudando gramática para conseguir correr, acompanhar e sabendo que eu depois teria as minhas viagens para fazer, eu querendo que isso corresse para mim. Mas às vezes você tá indo para ficar 3 semanas, 2 semanas, um mês, e aí você vai ficar o mês todo, ou você vai simplesmente empurrar com a barriga o seu curso de inglês ali e vou fazer a aula e depois é isso, vou ficar viajando, vou me ligar com brasileiros e vou ir resolvendo assim. Mas se o que você quer é desenvolver o seu inglês alguma coisa, você vai acabar ficando metade do seu dia lá e metade do seu dia tendo que estudar a gramática ali, né? E não saindo e não vivendo o seu intercâmbio. Por isso que eu acho legal que se você já tem uma viagem marcada ou se você vai marcar a sua viagem, você já tem marcada, né? Você tem, sei lá, 2 meses, 3 meses para o seu intercâmbio. Cara, foque, pega antes de você ir, não deixa para chegar lá e você ver como é que tá o seu inglês nessa parte. Pega a gramática, pega lá os verbos, as conjugações e tudo mais. Estuda, sabe? Foca muito, muito em estudar para você chegar lá com essa possibilidade de chegar lá e só ir trazendo essas coisinhas à memória que você já estudou, para relembrar, né? Se você estudou na escola, se você estudou uma escola de inglês faz muito tempo, traz essas coisas à memória antes de ir. Essa é a minha dica para você. Se você ainda vai marcar o seu intercâmbio, marque pensando nessa possibilidade. É claro que você já vai marcar mais para frente para a organização mesmo financeira e de tudo, mas já vai estudando, já vai com uma base, já vai com essa parte gramatical o mais sedimentada possível na sua mente, para que você faça valer a pena, para que na hora da aula seja a hora de você aplicar essas coisas e enfim, e é isso. E depois você ter a possibilidade de conseguir conversar, de conseguir aplicar tudo isso que você aprendeu, porque na aula elas não vão ficar lá te ensinando, a não ser que você entre no básico,
E aí o que não é, o que na minha opinião pessoal, não precisa me criticar aí não, tá, gente? Mas é a minha opinião. Eu acho que não vale a pena o investimento para você ir fazer um intercâmbio para ir pegar uma aula do básico básico, em que o professor vai ficar ali pegando a gramática e te ensinando, porque você não vai conseguir pegando esse básico do básico fora, sabe? Assim, a sua conversa com as pessoas na sala vai ser difícil desenvolver. Sair dali e poder desenvolver isso. Agora, se você tem condição, tudo bem. Se você pode fazer, vou lá para fazer um básico, depois eu volto, não sei, para fazer um outro nível. Tudo bem, faça isso, ok. Mas se é, como eu falei pra você, né? Se é o seu tiro que você tem para dar, é a minha opinião, é a minha avaliação. Eu acho que poderia você tem muito recurso no YouTube, tem muito, né, uma gramática que você use, que você pare para estudar essa gramática, um dicionário, assistir coisas em inglês, tudo que você puder fazer para relembrar o que você precisa relembrar ou para aprender o que você precisa aprender, faça isso, tá? Essa é a minha dica para vocês. E aí, gente, só para falar para vocês como é que foi assim a minha experiência na escola com relação à aula em si, já que eu falei que ninguém fica ali, né, ensinando verbo por verbo. A gente tinha, né, por aula, as unidades e era muito legal porque a gente estava usando esse livro aqui, esse daqui que tem bastante coisas culturais nele. E aí a gente tinha, assim, aquela coisa, né, a professora pegava o livro, e aí passava por vocabulário, passava por leitura, listening, passava por gramática, né? O que teve de gramática naquele texto, naquilo que a gente viu, conversar uns com os outros com relação, por exemplo, esse daqui era bem cultural, então tinha dia que era sobre música, dia que era sobre dança, dia que era sobre atividades culturais do seu país, então era bem legal porque a gente também tinha essas trocas dela perguntar no Brasil como é que é isso, no Japão como é que é aquilo, e aí a pessoa falava, né, tinha que conversar com ela sobre isso. Uma coisa, eu achei muito legal, né, os professores lá nativos, uma coisa que eu posso dizer para vocês que eu senti um pouquinho de falta na minha matéria, talvez porque a turma era um pouquinho maior, eram que houvessem correções do que você está falando na hora, né? Então tinham as provas eram corrigidas, a gente também, toda semana, né? Toda primeira e segunda-feira tinha essa prova, e também vários dias ela pedia pra gente escrever como se fosse um diário, né? Cada um tinha seu caderno, escrevia como se fosse um diário, devolvia para ela e ela fazia algumas correções. Mas com relação ao speaking, disso eu senti um pouquinho de falta de, na hora que você tá falando ali, você ter já as correções do que você tá falando errado, enfim. Mas às vezes era por causa do nível, né? O meu nível não era o nível de conversação, então talvez não era esse o objetivo. Mas eu gostei demais, assim, pra mim o método funcionava, a gente tinha muitas experiências juntos ali, de grupos, e isso, como eu falei pra vocês, é legal de você ter que conversar, ter que se fazer entender, né, junto uma russa, um japonês, um italiano, um tailandês, você tem que se fazer entender. E gente, assim, com relação à escola de inglês em si, pra mim foi muito, muito, muito enriquecedor, sabe? Você conhecer pessoas com estilo de vida que você não iria ter a proximidade dessas pessoas se não fosse aquela situação, pessoas que você não teria oportunidade de conversar se não fosse aquela situação. Então, tipo, ter aqueles japoneses lá na sala era muito legal, a gente descobrir coisas que a gente não sabia, né? Então, por exemplo, eles contando que em japonês eles não têm palavras para ofender as pessoas, não existem palavras para isso, né? Eles são muito, muito, muito polidos na cultura deles, é muito interessante isso. Então a gente foi vendo eu tive muitas experiências de conhecer coisas que eu não, detalhes de culturas ali com pessoas que eu talvez, né, não acho que eu vou ao Japão, pelo menos não tá nos meus planos, ou de russas, por exemplo, né, elas levavam
às vezes a gente comia coisas diferentes, né? Tem num vlog meu até que a gente foi numa loja de comida russa com elas. Eu, hein? Mas acaba que as interações ali elas ficam muito intensas, são coisas que talvez não não vão assim durar como duraram ali, não vão ser intensas como foram ali quando você sai de lá, porque o que unia vocês é aquela situação em que vocês estão vivendo, mas é legal ali, é legal enquanto dura, né? É legal aquela vivência, aquela convivência enquanto ela existe. E a gente teve experiências muito legais de conhecer lugares em Londres, né? Ou ir de novo em lugares de Londres com esses colegas de turma, conversar sobre as coisas, ver como cada um reage diferente a comidas diferentes também. E é isso, gente. Acho que tudo se torna, tudo é muito diferente, e essas coisas diferentes, essas experiências, elas realmente mudam muita coisa, né? Mudam muita coisa em você. É impressionante como quando você tá vivendo num frio de 1 grau, 2 graus, 17 vira calor mesmo. 17 graus lá, a gente andando como se anda aqui quando tá 30 graus, né? E 17 graus aqui, a gente já tá com bota, com casaco, já tá mega frio, por exemplo. Porque é a diferença de temperatura, né? Enfim. Acho que é isso, eu tô olhando pro lado porque eu abri a playlist, né, do intercâmbio, tem tanta coisa, e ainda tem vídeo pra sair, viu, gente? Ainda tem coisa que eu gravei que não saiu ainda, que eu vou editar, eu vou colocar, então se inscreve aí no canal pra acompanhar. Inclusive tem vlog, né? Tem mais de um vlog de rotina mesmo do intercâmbio, onde eu mostro uma manhã no intercâmbio, tem dia de rotina na residência estudantil, tem dia de domingo comigo, tem vlog de dia no intercâmbio comigo, vlog da manhã no intercâmbio comigo, né, na escola de inglês. Então talvez sejam coisas aí que vocês que querem fazer também possam gostar, ou mesmo que você não queira fazer, acompanhar esses vídeos aí. Eu vou até rever, que tô com muita saudade. Gente, a memória, assim, as coisas ficam vindo à minha cabeça. Às vezes eu lembro do quarto, assim, simplesmente eu lembro do quarto da residência, lembro de um hotel que eu fiquei. Então, assim, é muito bom, às vezes, habitar nesses lugares aí que eu fui. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha conseguido esclarecer algumas coisas, tirar algumas dúvidas de vocês. Se você tiver outras dúvidas, outras perguntas para fazer, você pode me mandar lá no Instagram, @Sherlock_Holmes. Me manda lá que fica um pouquinho mais fácil para eu acompanhar. Ou que se quiser deixar aqui nos comentários também, eu posso gravar um outro vídeo especificamente com algumas coisas que faltaram aqui, mas já adiantando para vocês que eu não vou falar de valores, né? As dúvidas que vocês tiverem, já falei para vocês, eu acho que é completamente desnecessário, sabe? Se você quer saber quanto eu preciso juntar para fazer o intercâmbio, faça os orçamentos, porque isso vai ser baseado no ano do valor da Libra, no ano do valor dos cursos que mudam sempre, o valor das estadias, né, seja na residência estudantil, seja em hotel, seja em essas casas com vários outros alunos, muda também. Uma coisa com relação a quanto que gastaria por dia para alimentação. Gente, para alimentação, se você não for ficar comendo em restaurantes, é muito pouco que você vai gastar. Eu tentava organizar, porque eu gosto muito, né? Eu gosto de ter experiência gastronômica também, mas eu tentava organizar de fazer no máximo 2 vezes por semana isso de comer num restaurante, assim. E quando eu digo comer num restaurante, significa que você vai gastar no mínimo umas 25 libras.
ou 20 libras para comer num restaurantezinho assim, legal, sabe? Um negócio bacana. Libras. Mas no dia a dia, por exemplo, o café da manhã eu fazia em casa, fazia na residência. Isso aí eu comprava aqueles pacotes de pães, assim, que era 80 centavos de pounds, né? Então, menos de 1 libra. Comprava manteiguinha, o queijo, deixava na geladeira também, coisa de 1 libra cada coisa. É, o negocinho de café, né, que eu mostrei pra vocês, tem nos vlogs, que era muito gostoso, apesar de solúvel, mas era muito gostoso. E resolvia meu café da manhã praticamente gastando nada. Levava pra escola um lanchinho, um biscoitinho, e, gente, essas coisas são muito baratinhas lá no valor de libra, né? Tudo bem que, tipo assim, se a libra tá R$ 7, né, significa, enfim. Mas a gente conta com aquilo que a gente tem de quantidade de libras, né? Não fica sempre convertendo, não. Apesar de que o pessoal fala assim, nossa, quem não converte não se diverte. Mas não tem como não converter, gente. Pelo amor de Deus, você acaba convertendo. Você olha assim, nossa, isso aqui tá muito barato, porque ainda que eu converta, isso tá muito barato. Agora, se você converte, o negócio não faz sentido com o que ele é, né? Você tem que raciocinar também. De almoço, a gente fazia muito assim, de lanche, sabe? Sanduíches ali ao redor, sanduíche tipo sanduíche mais natural, né? Com frango, não sei o que, e aí 4 libras, 3 libras. Lá em Greenwich tem como fala? Uma feira, né? Uma feira local ali, e tinha várias coisas para comer de vários lugares. Então também assim, tinha coisa de 3 libras a coisa de 7 libras, né? Então normalmente no almoço era isso. Para mim, o tempo que eu fiquei lá, que não foi tanto assim, mas esses quase 4 meses, a comida lá, gente, mesmo tendo essa de vários lugares, é complicado, né? Assim, eu acho que até para um mês você começa a sentir falta da comida brasileira, aquele arroz, feijão, não sei o quê. E existem restaurantes lá de comida brasileira e eles devem estar ganhando muito bem. Eu mostrei para vocês nos vlogs, porque é muito caro. Eu tirei assim, no tempo que eu fiquei lá em Londres, eu fui em 2 lugares de comida brasileira 3 vezes. E é caro. É caro, assim, você vai gastar umas 30 libras para comer um prato de carne, sabe? Carne mesmo, porque, gente, carne, quase não encontra carne mesmo lá. Tipo assim, um prato assim, meio que de um churrasco com arroz, com feijão, aquela coisa brasileira, você vai gastar umas 30 libras. Calcula quanto isso significa. Por aí, às vezes 20 a 30 libras para você fazer isso. Mas enfim, eu acho que pelo que eu vi lá, dá para você gastar, se você fosse calcular assim, o que você gastou no café da manhã comendo em casa, o que você gastou de almoço, que no mercado você compra as marmitinhas de almoço por 2 libras, gente, sério, para só esquentar no micro-ondas. É bom, eu não achei, mas te alimenta. E de jantar, né? Se você for comer um sanduichinho, qualquer coisa assim, que vai ser, sei lá, 5 libras, eu acho que dá para você calcular aí por dia, talvez entre 10 e 15 libras por dia de alimentação, talvez menos até, né? Dependendo de como você se organizar, se você conseguir cozinhar alguma coisa em casa, na cozinhazinha ali cozinhazinha. Pra você comer, talvez menos, né? Então, por aí. Isso, como sempre, estou falando da minha experiência. Eu não cozinhava em casa, então é isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Comenta aí sobre se você já teve experiências de intercâmbio, como é que foi para você. Quiser ir comentando aí coisas que você queira compartilhar, eu vou gostar bastante de ler. E aí, então, um grande beijo, não deixe de ir lá na playlist e ver os outros vídeos, e até o próximo vídeo.